Antes da chegada de Jair Bolsonaro, sem citar nomes, o arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes, defendeu o direito ao voto e falou sobre vencer os dragões do ódio, da fome, do desemprego e da mentira. Maria venceu o dragão. Temos muitos dragões que ela vai vencer. Temos o dragão do ódio, que faz tanto mal, e o dragão do desemprego, o dragão da fome. Mais tarde, do lado de fora da Basílica, tinha um ouvinte aqui perguntando, vocês não vão falar disso? Vamos, é claro. Uma equipe de reportagem da TV Vanguarda, que é uma afiliada da Rede Globo, e que cobria a celebração, foi hostilizada por um grupo de apoiadores de Jair Bolsonaro. Um cinegrafista, inclusive, chegou a levar tapas. E a equipe teve de deixar o local escoltado. É uma tristeza inaceitável a gente que está ali trabalhando. Isso nunca aconteceu em Aparecida, né? E bem disse aqui o arcebispo de Aparecida, o Dom Orlando Brandes. A gente tem que lutar contra esse ódio a todo custo. O presidente da República esteve ontem, claro que ele tomou um pito, né? Porque o arcebispo, ele é católico, e o arcebispo disse o seguinte, cobrou identidade religiosa. Ele disse, eu defendo que nós devamos ter identidade religiosa. Ou você é evangélico ou você é católico, obviamente se dirigindo para o presidente da República, que antes desse ato estava participando de cerimônias ali evangélicas. E a gente sabe que o evangélico não acredita, não aceita, inclusive, as imagens de santos. Então é algo extremamente incongruente essa visita primeiro a um evento evangélico e depois a um evento católico. Mas aí, uma avaliação pessoal minha. Não vejo nenhum problema nisso, porque nós brasileiros, nós temos mais do que uma identidade, a gente preza demais pela liberdade religiosa. O que tem de mais um católico participar de uma sessão espírita e tomar um passe? Não tem problema nenhum e muitas pessoas fazem isso, né? Um evangélico, claro que isso é mais difícil, mas uma pessoa que vai e frequenta um terreiro de Umbanda, que é a cerimônia mais linda, né? Muito bonito, a coisa da Umbanda é muito forte. Então isso não tem problema pra gente. Não vejo nenhum tipo de problema, de obstáculo nesse sentido, né? De o presidente participar de uma cerimônia evangélica e depois de outra católica. A gente precisa derrubar esse tipo de coisa, mas é claro que o arcebispo tá no papel dele ali, né? De defender a coisa da identidade religiosa. Mas o pior, assim, o difícil, o que a gente tem de fato de enfrentar, como disse o Dom Orlando Brandes, é o ódio. Não pode acontecer uma coisa dessa, de um grupo de pessoas cercar outras pessoas em Aparecida. É um momento de exaltar a fé de todas as pessoas, é um momento de união, é o que a gente precisa nesse momento, é derrubar as barreiras ideológicas, é derrubar todo tipo de conflito que a gente tenha para a gente ter esse segundo turno com tranquilidade. A gente precisa de tranquilidade e de diálogo nesse momento. Você sabe, Carla, que você estava falando, me ocorreu assim, é que no papel do Dom Orlando ali, claro, tem uma coisa para além, a fala dele, né, da incongruência da identidade religiosa, porque o Brasil é um país que está passando por um fenômeno muito raro, inclusive vai ser muito importante o resultado do censo desse ano. E aí é um feeling jornalístico que eu tenho, porque eu acho que ele vai nos trazer esse resultado, que é, o nosso fenômeno religioso é o seguinte, nós estamos passando de um país de maioria cristã católica para um país de maioria cristã evangélica. Então há uma disputa num campo religioso aí, né? Essa transição está acontecendo, era prevista que ela acontecesse, acho que até o final de 2040, acho que nós antecipamos isso, o censo vai nos apontar. De toda forma, mais cedo eu e o Ivan estávamos aqui no ar no nosso espaço local e nós, pessoalmente, temos visões religiosas muito distintas, práticas religiosas muito distintas. Um é religioso, o outro é ateu. Isso não interessa. Mas por que eu estou posicionando isso? Porque os dois com visões religiosas muito, muito distintas ontem tiveram o mesmo sentimento. Independentemente da sua visão religiosa sobre religiões, você precisa reconhecer a importância do cristianismo, seja ele o cristianismo católico, o cristianismo evangélico, do judaísmo, do budismo, para a história da humanidade, né? As religiões são importantes para a história da humanidade. E quando você reconhece a importância das religiões para a história da humanidade e do que é sacro, ou seja, o religare, né, que é o conceito de religião, é o religare do humano com o que é sacro. Você entende que instrumentalizar a religião para a política vai levar à vulgarização do sagrado. Ou seja, é o oposto do que pressupõe a religião. E ontem em Aparecida a gente teve exatamente o desenho disso.
Você via figuras com camisetas da seleção brasileira, portando latinhas de cerveja na mão, com gritos de guerra contra a torcida adversária. E meu uso da palavra torcida aqui é proposital, porque era contra quem estava usando vermelho, era contra quem estava ali numa equipe de reportagem trabalhando, interrompendo uma missa contra um padre, que era uma autoridade religiosa, no feriado mais importante dos cristãos católicos, porque a Aparecida é a padroeira do Brasil. No templo religioso mais importante para os cristãos católicos brasileiros, que até ontem, ou talvez ainda seja, a nação católica, maior que a nação católica do mundo. Isso é a vulgarização da religião. Eles estavam num estádio de futebol, eles não estavam num templo sagrado. Então, quando você instrumentaliza a religião, né, de forma política, você vulgariza a religião. E aí você pode ser ateu, você pode ser budista, você pode ser judeu, você pode ser evangélico, você entende o tamanho do desrespeito religioso que isso é, né? E isso não pode acontecer. Você falando agora em torcida, e aí chegou a mensagem, aliás, tem algumas mensagens dizendo, gente, realmente é isso, a minha família é católica, a gente costuma frequentar outras, o sincretismo religioso é muito forte, inclusive na minha família, dos meus amigos. E aí uma pessoa, cadê o Fábio Henrique, disse assim, nossa, Carla, quanta besteira agora, um católico não ia a um culto espírita, um bandista no culto evangélico, nada a ver, são crenças diferentes. Fala pro Megali colocar a camisa do Palmeiras ou do Corinthians e torcer por eles. É isso. Não é torcida, Fábio. A gente tá falando sobre outra coisa, a gente tá falando sobre fé, sobre civilidade. A gente não tá de lados diferentes. É diferente. Eu convido você, eu respeito aqui né, o seu ponto de vista, mas eu não concordo com ele. Convido você a se abrir um pouco pra gente pensar sobre isso do mesmo lado. A gente tá do mesmo lado, Nós gente. somos um Pelo país amor de de Deus. sincretismo religioso. Exatamente. Isso nos marca. Não é torcida, não é torcida.